Hoje a nossa aulinha vai ser sobre um tema super popular, que é o tal dos horóscopos. Porque horóscopo, na realidade, não é feito do nada, né? Não é da imaginação das pessoas. Embora por muito tempo a gente saiba que nas redações quem escrevia os horóscopos eram os estagiários, né? Mas não, um horóscopo bem feito, ele tem técnica e o astrólogo, ele sabe exatamente como colocar os elementos do que está acontecendo no céu em relação à posição de um mapa. Então, como que são feitos os horóscopos? Na realidade, o que é o horóscopo, né? Então, imagina, horóscopo é o escopo da hora. Para quem já trabalhou aí com gerenciamento de projetos, sabe que você tem o escopo do projeto. Ou seja, se você vai executar algo, tudo que está ali é o que tem que ser executado, né? Então, nada mais, nada menos, certo? Então, o horóscopo, ele tem mais ou menos essa lógica, que é simplesmente esse mapeamento do que está acontecendo no céu e todo esse potencial de manifestação e de desenvolvimento que ele indica. Lembrando que os ponteirinhos, né, da astrologia, que são os planetas, eles não influenciam nada, eles são simplesmente ponteiros indicadores de um momento no tempo. O horóscopo, ele se popularizou da maneira que a gente conhece, muito a partir da década de 30 e 40 ali, com a ascensão dos almanaques, né? E da imprensa, que ficou cada vez mais popularizada, a imprensa de massa. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque isso foi também um boom de Mercúrio, né? Então, a questão da popularização da informação e principalmente dessa informação falada, escrita. E Mercúrio, dentro da regência antiga, né, era ligado à astrologia também. Então, com essa mudança, né, os almanaques astrológicos ali, quando eles se popularizaram, eles eram feitos só para pessoas importantes ou dentro de uma astrologia coletiva. E eles tinham muita assertividade, eles eram bem populares. Aí, quando teve o advento ali da imprensa, que ela começou a ficar cada vez mais popular, tinha uma lacuna no editorial e acabaram colocando o signo solar. Por quê? Porque se você for falar para um astrólogo e disser assim, olha, você escreve aí alguma coisa sobre astrologia que seja para cada pessoa. Qualquer astrólogo vai dizer isso é impossível, porque cada pessoa tem um mapa, cada pessoa tem um momento, né, de nascimento, cada pessoa nasceu num lugar e aí tem todo um mapeamento. Porém, uma coisa que todo mundo sabe é o dia que nasceu. Então, a posição solar. E a gente sabe que às vezes tem discrepância nisso, né? Porque se a pessoa nasceu muito no final, no movimento de virada, às vezes ela só vai descobrir o signo real que ela é quando ela calcular o mapa dela. Mas então, vendo isso, né, começaram as colunas astrológicas ligadas ao signo solar. Só que quando a gente lê os horóscopos que a gente está acostumado agora, e existem horóscopos riquíssimos, então os horóscopos eles têm uma técnica e eles podem ser muito úteis, sim, principalmente para a gente, né, quando está estudando astrologia, entendendo o nosso mapa. Se você pega um horóscopo muito bem redigido, com uma riqueza de detalhes, e você entende de astrologia, você entende quais são os aspectos que estão sendo analisados ali, você consegue ter o discernimento de olhar aquele horóscopo para o seu mapa e ver como que ele se correlaciona e o que é importante para você. Então, a técnica é muito simples, né? Importante, claro, calcular o que está acontecendo no céu. Por exemplo, eu peguei aqui 2 pontos importantes que a gente vai ter agora em dezembro de 2021. Existem outros, tá? Mas só para não ficar muito complexo. Então, a gente faz o quê? A gente coloca o signo no ascendente, né? Então, o horóscopo, na realidade, a palavra, né, do grego, ela significa o ascendente ou ponto ali, né, dessa ascensão. E você pode ver que quando você lê um horóscopo que é realmente redigido por um astrólogo, vai estar escrito lá, leia o seu signo solar e ascendente. E você vai sempre ter a impressão que ele é muito mais assertivo quando você lê ele com o olhar do seu ascendente. Por causa disso, porque a técnica coloca. Então, por exemplo, eu tenho aqui Aquário no ascendente, certo? Então, em 2021 agora, a gente tem Vênus retrogradando em Capricórnio. Ou seja, eu tenho essa Vênus retrô na casa 12 para o ascendente em Aquário. Então, eu tenho um momento mais introspectivo, mais reflexivo, né? E eu posso ter uma questão, às vezes, de perdas, embora a Vênus tenda a ser benéfica. Aí eu tenho o segundo ponto, que é a questão de Júpiter entrando em peixes, né, por um período que acontece de 12 em 12 anos, ou seja, é significativo. Júpiter para o ascendente em Aquário, ele vai estar, na casa 2.
Então, a casa 2 é uma casa de dinheiro, dos meus recursos financeiros, né? Então, quando eu vou escrever um horóscopo, por exemplo, eu vou colocar, olha, aquariano, né? Pode ser um momento muito importante, onde oportunidades venham em relação aos seus recursos, cuidado com os gastos excessivos também. Se você tiver algum movimento mais introspectivo, tire seu tempo, né, para pensar e refletir em relação às suas decisões, ou as decisões importantes, né, que estão seguindo aí na sua vida. Você pode se sentir um pouquinho mais isolado também, mas isso por uma necessidade às vezes própria, porque Vênus tem uma tendência benéfica, né? E aí, o que você vai pegar? Eu tô dando só 2 exemplos para não ficar complexo, tá? Mas, por exemplo, a gente sabe que a gente tem um nó do norte em touro, nenhum nó do sul em escorpião também, então vai entrar dentro desse horóscopo. E aí você vai cruzando. Olha a riqueza de detalhes que você pode fazer com o horóscopo. Porque você tem a área de touro ligado nesse trânsito à área de Capricórnio. Por trígono, certo? Porque touro é terra, Capricórnio é terra. Então, essa retrogradação de Vênus, você pode colocar no horóscopo a área que ela é sentida, né, pro ascendente em aquário, e fazer isso para os 12 ascendentes. Aqui, por exemplo, eu tenho o mesmo exemplo dos mesmos trânsitos desse horóscopo, só que com o ascendente em Gêmeos. Então, no ascendente em Gêmeos, eu tenho que essa Vênus retrogradando lá na área 8, ou seja, tem também uma correlação financeira, mas aqui é o dinheiro dos outros, né? Então, eu perguntaria, né, geminiano, né, você tem alguma parceria, alguma aliança que envolva a questão financeira? Hora de revisar esses detalhes de acordo, né? Pode ser que você precise aprimorar alguma noção de investimento seu, por exemplo. É um momento de revisão e de reflexão nesse sentido. Aí eu posso dizer, ao mesmo tempo, a sua carreira recebe as benesses de Júpiter, onde você pode ter novas oportunidades e também reconhecimento dentro do que você faz numa esfera pública. Então eu dei só 2 exemplos aqui. Eu posso cruzar com tudo que está acontecendo, né? Então a gente vai ter uma quadratura, né? Uma quadratura ali, novamente em signos fixos. Eu vou colocando tudo isso no horóscopo, então perceba que ele vai ficando com uma riqueza de detalhes muito grande. Então você sempre vai olhar o seu horóscopo, principalmente horóscopo bom, feito por um astrólogo, aquela riqueza de detalhes em relação à sua mandala, e você vai ter que ter um discernimento também. Ok, ela tá falando aqui, então que eu tenho uma questão muito ligada à minha vida pública e carreira. Mas se você tiver algum ponto em peixes, esse trânsito também estimula esse ponto, tá? Isso se você for mais avançado. Mas perceba o quanto de aprendizado, como um estudante de astrologia, você pode ter estudando essa natureza dos horóscopos, entendendo essa lógica, cruzando, né? Se você sabe, e se você estuda astrologia, você vai saber na hora que você lê um horóscopo, e às vezes até sem a pessoa falar planeta, né? Às vezes, Júpiter entrando em peixes. Não, ela vai falar de oportunidade, de abundância, de prosperidade, de conexão espiritual. Você que estuda astrologia sabe do que ela está falando. Esse é um ponto conceitual de Júpiter em peixes. Então, para estudo também é muito rico, tá? Aí você vai me perguntar, tá, Noemi, mas e o Sol? Porque na realidade as colunas são feitas a partir do signo solar, né? Que todo mundo sabe o dia que nasceu, como eu falei. Ok, você coloca, teoricamente você colocaria o Sol no ascendente, né? A gente tem essa questão de fazer a casa 1, né, como o ponto principal da análise. Quem já estudou derivadas, e isso eu ensino lá no meu curso de fundamentos, né? É uma técnica de derivação, ou seja, se você quer saber sobre uma casa, sobre uma área, por exemplo, filhos, casa 5, né? Você pega essa área e coloca ela na área 1, isso é uma técnica, tá? Muito conhecida. Então, você coloca o Sol ali, por isso que fica o ascendente, tá? Mas, se você quiser fazer um horóscopo ainda mais rico, né? Você vê as correlações em relação ao Sol. Quer ver? Por exemplo, se nesse mapa eu tenho esse Júpiter em peixes, é um ascendente em aquário, mas de repente esse Sol, ele tá em escorpião, além, né, da questão de colocar escorpião no ascendente, fazer o que a gente fez ali em relação às casas, eu posso pegar esse Sol e dizer, olha, o seu Sol recebe o impulso de Júpiter, porque vai trígono com Júpiter. Então, a questão solar, ela também está sendo dinamizada. Por exemplo, os signos de água para 2022, né, eles recebem essas benesses, né, de um trígono de Júpiter. Então, você coloca isso no horóscopo também. E uma coisa interessante, né? Eu sempre falo que eu uso o sistema de signos inteiros e
O horóscopo, ele tem a lógica por signos inteiros. Não existe signo interceptado, não existe planeta confinado. Por quê? Porque eu tô fazendo uma coisa bem geral. Então, a lógica dos horóscopos, ela já vem com esse detalhamento de signos inteiros. Então, por exemplo, se você tem o ascendente Sagitário, a sua casa 2 é de Capricórnio. Né? Se você tem o ascendente Aquário, a sua casa 2 é de Peixes. Tá? Não vai ter signo interceptado. Tá? Então, todo signo é literalmente, né, a casa, tá bom? Então, o que é legal aqui para ir treinando, né? Agora a gente vai ter muitos horóscopos de 2022. Então, peguem os horóscopos para quem estuda realmente, né? Ou tem interesse em aprender, né? Pega essa riqueza de detalhes e vá correlacionando com o seu mapa, certo? Por exemplo, a gente tem muita coisa acontecendo em Aquário. Se você, como eu, tem muita coisa em Leão, você sabe que tem uma oposição acontecendo aí. E aí você pode pegar o que está escrito no horóscopo e correlacionar com o seu mapa, com a posição do seu mapa. Então, horóscopos, na realidade, tem uma técnica, ela não é tão complexa. O complexo é fazer o cálculo de tudo que está acontecendo naquele período do horóscopo que você quer avaliar, porque o horóscopo ele é escopo de um momento no tempo, né? Você pode ter o horóscopo para um dia, você pode ter o horóscopo para um mês, um horóscopo para um ano, um horóscopo para um ciclo, né? Você que determina aí qual é o ciclo que você está querendo avaliar, escrever sobre ou falar sobre. Dá trabalho, por quê? Porque você vai mapear, né? Geralmente se pega os trânsitos mais importantes, tá? Não vai se colocar num horóscopo, por exemplo, anual, né? Todas as luas. Você vai colocar as lunações, a lua cheia, a lua nova, né? Tudo que tem marcos importantes, tá? E mapear tudo isso e colocar, né, para cada signo no ascendente. E aí usar essa lógica também de signos inteiros dentro das casas. Então, o que é legal? Pega os horóscopos agora que vão pipocar, né? Porque a gente está em dezembro praticamente. E vá correlacionando com o seu mapa, vai entendendo a lógica. Você vai ver o quanto a gente aprende quando a gente realmente lê um horóscopo entendendo a lógica, né? E o quanto a gente aprende sobre astrologia quando ele é feito, claro, por um bom astrólogo, tá certo? Até a próxima!